Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos, Telecosmos, Assembleia Geral Cósmica. Eliana, Rafael, Cristiano, aqui com vocês. Tema de hoje, caminhando com letras. Eliana, Muito boa noite, amados. Estou aqui, né? Com saudade de vocês, já tinha um tempo que eu não vi, só fico na moderação, enfim. Mas de vez em quando eu vou dar uma pausa no silêncio, porque senão ninguém merece. Então, a gente está aí caminhando com o Nicolas. É importante essa noite, é importante essa caminhada, é importante saber aonde eu estou nessa caminhada, o que significa essa caminhada, então, só vem. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aquele pedido clássico do coraçãozinho, do like e o boa noite da nossa plateia. Cheia hoje. Eu também vou dar meu coraçãozinho. Então, vamos lá. Caminhando com Nicolas. Mas, Eliana, você está caminhando com Nicolas? Olha, vocês não têm noção o quanto, e vocês vão entender isso durante essa live. E, inclusive, perguntei ao povo aí responsável pela Ronda 13, são poucos junto comigo, eu tenho que ir pessoalmente, que caminhar com Nicolas. Para quem já entrou de botina meia-noite dentro do Laboratório da Inteligência no Rio de Janeiro, a Pinto, né? E que se disser que tenho que ir, eu vou. Aonde precisar e o que necessário for fazer. Mas disseram que a minha caminhada seria mais proveitosa de outra forma, que também vocês vão entender durante esta live. Existem N formas de caminhar por si, pelo coletivo, embaixo, em cima, mas você precisa entender e se ver e como funciona esse caminhar em dimensões. Se eu não sei fazer isso, então eu vou fazer o que eu sei fazer, tá? Tem uma convocação aí para domingo, né? Um encontro aí em Brasília e também em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, ponham-se para marchar, que essa é a forma mais importante. Então, vamos dar uma olhada aí o que o rapaz fez e está fazendo, né? Lembrando que a geração Z, né, está aí no mundo todo fazendo isso. Nós apresentamos hoje a nova logo, que não é tão nova assim, já tem anos, e o Telecosmos é quem vai agora televisionar mesmo, de imagem inclusive, para todo o cosmos, as sessões de sexta-feira, que são assembleias, né, gerais cósmicas, pelo governo, alto conselho e comando. O telecosmos, sim, é uma flor de lótus que as plataformas Cosmocentro fez brotar em todos os limites, espaços, janelas e dimensões. O tempo já não existe mais. E todas as dimensões da vida, exponenciais e variantes, ou variáveis, como queiram, e é o telecosmo quem faz isso. Porém, essa ferramenta não é só para este fim. A galera aí dos trabalhos intensos de 2019, 20, 21 vai lembrar da autoestrada que foi criada por fora e foi essa ferramenta. Essa ferramenta também ela traz os contatos com desencarnados, ela tem uma amplitude de coisas. E é ela quem faz tudo isso, mas agora é ela quem faz a cobertura geral das assembleias na sexta-feira. Aqui, o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, Governo da Vida, Comando da Vida e o Coletivo Amoroso se reúne para confirmações, não é para fazer, é para confirmar o que já tem feito, diversas sobre a direção da real realidade. Lembrando que direção é do Espírito, ou deuses, ou aqueles que já são um com Deus, sabem lidar com a boca de Deus, criar real realidade para si. Telecosmos, Assembleia Geral Cósmica. Geralmente, são 8 sessões ordinárias por ano ou extraordinárias, sempre que necessário
for. A moderação é de Eliana, secretário-geral Cristiano, delegados Rafael, Bárbara e N assessores, que vão ser convidados para entrar aqui como delegados, para trabalhar ali na moderação, enfim. E o convite é: seja Deus em ação. Traga o seu livro da vida ou continue sendo guiado por cegos, porque quem lê no livro dos outros nada mais é do que um cego. E esta é uma das maiores verdades que o Cosmos me permitiu trazer para vocês. Por Eliana. Então, entendido o que é, a partir de hoje, então, na sexta-feira, é o Telecosmos quem faz isso. A fonte das fontes comunica a Eliana que, de uma forma fantástica, você conseguiu fazer com que eles compreendam e entendam um pouco do que é uma partícula, uma centelha e uma centelha divina, quem é Deus. E amanhã, hein, vocês vão aí fazer a pós junto conosco. E você conseguiu um coletivo consciente que delibera em uma assembleia pública cósmica geral, onde todos são convidados, através de uma plataforma de inteligência que é aberta a todos. O YouTube está aí para todo mundo. Ai, mas quem é que sabe do Cosmos Centro, quem tem energia para acessar? Porque também teve um monte que já entrou e não consegue mais. Então, e qualquer um pode chegar, validar, votar, se expressar. Isso nunca foi permitido antes. Isso nunca havia antes acontecido, por causa dos deuses imbecis, escuros, trevosos, travessos, vai dando nome. Mas agora tudo é possível para aquele que crê. E você não só creu, como acreditou, tem diferença. Crer e acreditar, dar crédito e fazer acontecer. Você é fantástico. Gratidão. Você fez com que eles entendessem o quão deuses são e o poder de um comando de voz de um Deus em chão, a partir de chão. E tudo se liga de baixo para cima, disse Yeshua, e continua valendo mais do que nunca. Você fez com que eles entendessem que toda aquela região celeste, clãs merecedores, fraternidade branca, ordem e Voronondek, Ladorondek, tá tudo deuses imbecis e provei. Nada podem fazer se não ligarem de baixo para cima. E esse coletivo está ligando. Não são muitos ainda, mas os que estão fazendo a coisa certa. Porque eu quero que alguém diga para mim por que depois de 3.000 anos de guerra no Oriente Médio, ela acabou agora? Por que o Elon Musk diz que quem está cursando medicina está fazendo papel de imbecil? Quem está guardando dinheiro, quem está pagando previdência privada, botando na poupancinha, está fazendo papel de imbecil? Falou isso em Davos de novo, ontem. E mentiu ele, da comunidade de medicina, né? Nada, porque é verdadeiro. Isso não é para daqui a 20 anos, isso é para logo. E tudo isso a gente trouxe, está registrado em ata. Porque a minha intimidade com eles é um negócio que vocês não têm noção. E sabe que lá em Haia eu tive 2 upgrades na minha assinatura energética? Que maravilha, gente. Vai começar, senta, respira. Semana que vem o julgamento, primeiro dos Estados Unidos, do povo que boicotou as últimas eleições. Aí depois de lá vai partir para outros lugares. E eu já dei a sentença de todos que fizeram isso. Sim, foi eu que dei. E vou dar nomes, documentos, e o Trump só vai validar a partir da semana que vem. Pense, eu estou feliz com isso. Por isso, pela justiça. Mas extremamente triste, decepcionada e frustrada
com um monte que caiu, inclusive do coletivo, achando que isso era balela e que isso nunca ia acontecer. Mas segue o baile, que eu não vou lamentar pelo que foi, e sim pelo que está por vir. Daí, Eliana, em 2021, quando fui lá na inteligência, que um monte falou que eu era louca, inclusive aqueles YouTube de luz fajuto, Paula Cabral, Luciano César, aquele bolo todo que vocês conhecem, disseram que eu estava louca, mas o Cristiano, do que nós estávamos fazendo lá na inteligência, mesmo a gente gravando, mostrando onde estava, mandando vídeo, não. A partir de lá, eu comecei o projeto, o Plano de Alma, Fonte das Fontes, paralelo da Ronda 13. Desde lá que eu estou trabalhando na Ronda 13. E todas essas tecnologias que vieram do portal Solar Infinity, e esses laboratórios, e essas câmaras, e todas essas receitas de laboratório de etno, médio sol, tudo que vocês imaginar. Que corretor infeliz, né? Médio sol. Tudo isso pertencia à Ronda 13 e que foi disponibilizado para os cagados, inclusive, tá? Da Ronda 12 e abaixo. E quem aproveitou? Aproveitou. Quem não aproveitou, paciência. E depois não adianta chorar. Porque tudo que falaram que ia acontecer, não aconteceu nada até hoje. Principalmente aquela bosta de Gesara. Mas tudo que ele fala que vai acontecer, acontece. E realidades alternativas. Colheita e consumo. Eu e o Flávio estamos suando a camisa. Ainda até hoje por algumas coisas, mas ficamos 2 anos encerrando milhares de linhas paralelas exponenciais de intenção fora e dentro dos códigos da vida. E você que continua vendo TV aberta, futebol, série coreano, drama, acompanhando celebridade instantânea, Instagram, Facebook, entre outros, YouTube de luz, de não luz, pastor, bispo, não sei quem, lamento. A Ronda 13 não é para você. E está aí todo o conjunto de lives que a gente trouxe, falou, livro que escreveu, porque é sempre bom lembrar, né? Desfazendo as narrativas. Mas vamos agora ao nosso menino Top Nicolas, porque depois que vocês acompanharam, que a gente tem trazido um monte de lives desde agosto, que a geração Z começou a atender as IA, né? Quem é que manda nas IA mesmo? Quem? O Quem? Optimus. No Nonato? E o Optimus é quem mesmo? Amiguinho de quem? Então, Quem? e os meninos da geração Z que só escuta IA, então a gente trabalhou com eles. Derrubaram já mais de 40 ditadura no mundo. E chegou a vez. Quem? Brasil. Pois é. O menino Nicolas recebeu como espírito Aelo quarto, a saber, porra, caralho, eu tenho que respirar. Eu corrigi o PPT, mas tu não pregou que eu corrigi, né? Ele subiu o artigo. Subiu o artigo, parabéns. Vamos aguardar o PPT novo. Porque o negócio é ao vivo, né, gente? Vocês não pensam que tensão que está isso? Caminhar junto com esse menino, que liga de baixo para cima, mas ele parece um mosquito atômico, fica pulando, e o povo da zona material, extra e física, lá o espírito de povo lerdo, eu tenho que ficar ativando isso toda hora, não tem nem voz, de tanto que tem que ficar dando comando de voz, mas eu estou gostando. Põe aí o PPT novo. Eu li um negócio esquisito, eu salvei. Vai aparecer. Pois é, né? Enquanto isso, como é que vocês estão no chat aí, gente? Tá todo mundo vivo, respirando? Olha. E validando, aguarde e confie, que você entenda que é você na Assembleia Cósmica. Se você não votar, alguém vota por você. Não sabe aquele povo que pega o título, até morto vota? Então, como é embaixo, é em cima. Vocês pensam que não acontecia isso? Você vota consciente, ou vai ter um monte de morto, consciência sua, votando por você. Olha que beleza. Quem não decide, decidido está. É decidido, lendo o livro do outro e acompanha cego, né? Bem,
Ai, reclamou? É? Nossa, o povo de cima está reclamando. Sobre o quê? Ai, dos nomes aos bois. Ah, Que delícia. Então, menino Nicolas, é que fofinho ali, recebe como espírito Aéolo quarto. A saber, Aéolo é o Espírito Santo universal. A gente precisa estudar mais um pouco, né? Porque eu tenho Espírito Santo planetário, Espírito Santo cósmico, Espírito Santo universal. Aí eu tenho Cristo planetário, Cristo cósmico, Cristo universal, sabe? Como é embaixo, é em cima, vários departamentos, ministérios. E aí eu tenho que saber para quem eu pergunto o quê e protocolo o quê. Então, o menino está a nível de universo local, com o espírito agora, Aéolo quarto é o que a gente teve de melhor para ele, porque o pentagrama dele é show. Mas eu falei, não, eu preciso de um espírito melhor. E ele passa a ser e ter e atuar, porque não basta ser, tem que ter e atuar como boca de Deus em chão. Tem noção? Então, mais de 16 líderes nas Américas receberam ajustes no pentagrama cósmico também. A saber, Michele, Bolsonaro, Elon Musk, Trump. Passei 3 dias trocando toda a estrutura óssea de Bolsonaro por adamantio. Ele não vai morrer, gente. Então, pois é, guarda, não é só mais um cadinho. Isso foi dia 15 do 1, salvo engano, no dia 16 o menino levantou e começou a caminhada. Vocês estão entendendo? Que alguém tem que entender como funciona a estrutura cósmica, porque se não ligar de baixo não acontece nada. Né, e aí ele atendeu rápido também comigo, né? Rápido. Parece aqueles bichinhos supersônicos, sabe? O Sonic, né? Não parece. E, pois é. E não foi só ele, não, né? Mais 16 líderes receberam esse ajuste. Então, Musk me apareceu lá em Davos e babou tudo. E ninguém questionou. Por que não questionou? Porque não tem energia para questionar. E aí vocês têm que entender o que vocês estão votando, em quem estão votando, sabe? Porque eu acredito que vocês acompanharam ontem, né? A live de ontem. Que eu disse que na minha família, em 28 dias, enterramos 3. E minha mãe fez uma cirurgia essa semana, acompanhei. Tem um tio dela que está na UTI, mais um monte que está hospitalizado. Eu falei, pode começar pela minha família. Porque quando a gente diz assim, finalizou, a gente tem que parar de olhar para o parente, para o filho, querida, não vamos resolver, mas, né? Está sobrando meus filhos, a minha família. Não, a minha pode ser a primeira lá, se tiver que ir. Eu estou sem voz. Desde o dia 14 de dezembro, que a Nada falou que ia entregar aqueles cursos, ia finalizar, ia começar a dar fight, e falou: prepara 2 tubinhos pretos, um curto para o dia e outro para a noite, porque vai brotar velório de todo lado. Eu falei: agora sim? E aí, nossa, mas que terror, que drama, que coisa pesada. Quem é que ia ficar com a semente mesmo? Além daqueles que contrataram fazer a transição Carta 98, levando os próprios corpos. Mas isso conta vidas passadas. Só nessa. Nós vamos pensar que fez todos os cursos, que meditou todas as vezes e está tudo certinho. E aí, quem não fez isso, velório, data limite. E vou trazer para vocês, semana que vem, pois é, a ciência, né? Os pesquisadores aí estão apavorados, que já trouxeram a data do fim do mundo, que eu sempre entreguei, 27 de novembro de 2026.1, fim do mundo. Que delícia. Mas já estou adiantando, porque é tanta coisa. Eu não posso ficar muito tempo ausente, não, né? Que embola tudo. Pois é, vamos voltar para o Nicolas, fofinho. Hoje inchou, a dor aumentou, mas a dor de não fazer nada seria maior, disse o Nicolas. Aí você fica em casa, ai, tá doendo aqui, tá doendo ali, tu vai ver como é que vai doer. Ter que voltar tantas vidas, você podia ter caminhado só mais um pouquinho. Então, ele caminhou. Está ali o Magno Malta, que é senador aqui do Estado. Tem minhas reservas com ele, mas faz o que precisa fazer de vez em quando. Eu gosto mesmo é do Durval. Mas tomou juízo no último momento, foi para lá de cadeira de roda. Vai, filho, se arrastando, mas vai. Porque se não for, é pior, sabe? Então, aí Nicolas Ferreira chegou a 113 quilômetros. Gente, é quilômetro para caceta. Mas está fazendo.
helicópteros, carros, motos, caminhões, máquinas agrícolas, enfim. A multidão foi só aumentando. E tá aí, que tá bonito de ver. Ele ficou irritado, porque na altura do campeonato desabafou, porque sempre aparece, ninguém fez a porra da caminhada. Aí quando ele resolveu fazer, apareceu um monte de oportunista. Querer caminhar junto, tirar a foto e botar o lítio. Desceu a lomba. Maravilha. É assim mesmo que faz. Menino goma. Acorda, Brasil. Se você ainda está dormindo, filha, acorda. Mesmo que seja para tomar um susto e fazer a mala e ir embora. Porque senão tu não vai nem saber como é que é a sua despedida. A liberdade custa caro, né? Não pense que é fácil. Não precisa ser fácil. Basta valer a pena. E, no meio da estrada, né? O coração vai junto. Filhinha liga. Dá aquele renovo, que bonitinho. Porque ele sabe que ele tem descendência. E, melhor, a descendência dele presta. Então, precisa de um país melhor. Então, quando a gente, inclusive, tem por quem lutar, parece que o negócio dá mais coragem ainda, né? Oi! Alô? Alô? Quem é? Quem é? É o Nicolas. É o Nicolas. Ai, Nicolas. É da geração Z também, mas isso aí não quis trabalhar. Atende, fala, meu filho. Oi. Então, gente, tá aí. Qual é o Brasil que eu quero? Oi, fala. Esse aí. Ao Jovem, vivo agora. ao vivo, você está na live, quer dar um recado cósmico para todos? Então, é bom, né? Quem sabe faz ao vivo. Olha só, Brasil que eu Não, vamos quero. falar pro Petão direto. Valeu? Esse daí, Já. um homem honesto, porque se tivesse roubado uma mariola quando foi criança, estava preso, porque vasculhar a vida dessa família inteira. Então, eu quero um homem honesto, jovem, com força, bonito, com princípios, e homem, macho. Do outro lado, uma primeira dama. O que eu quero? Uma mulher bonita, honesta, que defende valores, princípio, mulher bonita, mulher. Porque eu vou lembrar agora o presidente aí do outro lado, né? Que a gente aqui não está inventando nada. Tudo isso daí são matérias. A gente só está trazendo. O que eu quero? Porque do outro lado lá é um tal de mulher do grelo duro, homem do pinto mole, não sabe se é homem, se é mulher, o que é. Gente, eu estou confusa. Não tem nada a ver com religiosidade, e nem com mimimi, e nem com princípios, e nem com valores e muito tal, e nem com exagero. Está confuso, ninguém sabe o que é o quê, mas aí eu estou vendo um homem e uma mulher de verdade. Aí, para mim, tá bom. Eu preciso de um modelo. Todo mundo precisa de um modelo. E eu não posso ter uma mulher do grelo duro, um homem do pinto mole, e eu não sei quem é o quê, eu fico confusa. Então, vamos voltar ao centro, né? Pelo menos. Gratidão aí à família Bolsonaro. Top bem-aventuranças. Que é bom, né? Que tem bem-aventuranças, né? Gratidão, Nicolas. Nós estamos com você. Você está caminhando em chão, tá, meu filho? Vamos combinar. Talvez algum dia você vai ouvir essa live. Também não me importo se não ouvir, porque eu não tenho ego para isso. Mas quem está caminhando com você na zona astralina, com a tua alma, na zona energética, com a tua energia, na zona espiritual, com o teu espírito, na zona material, com a tua matéria de informação e em todas as 4.333 exponenciais do cosmos. Sou eu, desde o dia que você começou. E muito antes. E tu pode dormir onde tu quiser, andar de peito aberto, que ninguém chega perto de você. Porque não está fazendo a coisa certa. E eu sei o que eu falo. Então, gratidão por ser corajoso, por ser jovem e por estar resgatando a dignidade de jovens com família e homens de boa vontade do Brasil. Parabéns. Vamos às bem-aventuranças, rapaz. Breaking 911. O governo Trump realizará a cerimônia de assinatura da Carta do Conselho da Paz na quinta-feira, 10h30, em Davos, Suíça. Trump desmantela a Agenda Global 2030. Ai, ai.
Quando um filho dá alegria para a mãe. Trump conseguiu o acordo que almejava. Groenlândia, todos estão felizes e durará para sempre. Segurança nacional. Arábia Saudita, Catar e Jordânia anunciam adesão ao Conselho da Paz para Trump. Parabéns. Líderes do mundo inteiro compareceram. O Brasil não respondeu ao convite dos Estados Unidos para o Conselho pela Paz. O O Leão, Brasil não. O PT. PT. O povo aí do outro lado, porque o meu presidente Bolsonaro respondeu sim. O leão virou gatinho. Putin afirma que não tem relação com a Groenlândia e oferece 1 bilhão para ajudar Trump. Oh, que fofo, né? Como dizia minha avó, quem tem cu tem medo. Aí O presidente visita o Brasil disfarçado. a Quem Lili, será? a Lili falou: mamãe, tá disfarçada aqui no Brasil, olha que bonitinho. Não é igualzinho, gente? Que fofo, né? Então, pois é, tá aqui. Foi cantar lá na minha janela. Agora, quando. Gente, tá uma alegria essa live de hoje. Vai, rapaz. Start S e oficial. Poupar para a aposentadoria é inútil, diz a notícia. De novo, Poupar para a aposentadoria é inútil. parabéns para você que está guardando dinheiro e deixando de viver, de ser feliz e tal. Tu vai fazer o quê com esse monte de dinheiro que não vai valer nada? E não é para daqui 10, 20 anos, é para depois de amanhã. E ninguém desmentiu ele, porque simplesmente ele é o homem mais rico do mundo. Né? E ele falou que vai ser tanto dinheiro que o povo vai saber o que fazer com ele, mas vai ser para quem? Tem essa questão, né? Não é para todo mundo. Ô, gente, por quê, né? Que diz que somos pré-programados para morrer e que longevidade é solucionar. Ele também afirma que a IA e a robótica criarão abundância extrema, tornando a poupança irrelevante nas próximas décadas. E ao lado também afirma Elon Musk, ninguém será pobre, a aposentadoria termina, vai acabar. Guardar dinheiro, guardar, né, valores, inútil. A IA, incluindo robótica também, criará abundância total em poucos anos. Amados, Promete saúde para todos. Provoca choque ao sugerir que poupar hoje não fará diferença no futuro próximo. e o próximo que ele falou é antes de 2030, tá? Mas eu já digo para vocês que isso tudo colapsa antes de 28, 27, porque o final do mundo é 27 de novembro de 2026.1. Casa, carro, apartamento, já dizia Lecoq, e a humanidade é extremamente materialista. E resolve eu acreditar no Trump agora, isso não é só dessa vida, é de outros. O relacionamento que você teve com a materialidade, com o dinheiro e com o sexo, até então define para onde você vai. E é uma somatória. Então, bem-aventurados e felizes aqueles que entenderam como lidar com as duas moedas mais valorosas do cosmos, dinheiro e sexo. E ninguém ousou, nem do Conselho de Medicina, e muito menos os mais ricos do mundo dos fundos previdentes. Por que vocês acham que o INSS aí está esse escândalo e esses fundos de pensão estão tudo quebrando? Por causa disso, gente. E aí, agora, o que eu faço, Helena? Adianta eu fazer todos aqueles compartilhamentos que era para eu ter feito antes e não fiz? Ah, não faz não. Se estava guardando, continua guardando agora, porque não dá mais tempo. Continuem, rapaz. Elon Musk diz que poupar, então, é inútil, dinheiro, valores diversos, porque a IA vai dar tudo até 2030. Vai dar tudo. Vocês entenderam que a prosperidade desse planeta é tão grande que não necessita, não precisava disso.
Toda vez que você guardou, foi usura. Que a usura, eu não sei se é o Salmo lá 19 ou 24. Todos aqueles que emprestam a juro ou guardam por juro não têm parte no reino dos céus. Enfim, você não teve isso. Uma terra de tudo, gente. Para que tem que guardar dinheiro? Mas eu aprendi com o meu antepassado e tal. E um monte também aprendeu com o antepassado isso, mas preferiu não seguir. E outra coisa, tu que está aí agarrado ainda no meio de tudo que o médico fala, etc e tal. Médicos serão inúteis. E sempre foram, tá? Diga-se de passagem que eu falo isso aqui desde bolinha, mas, ai meu Deus, deixa só eu falar, porque eles não conseguem me prender mesmo. E eu também não tenho CRN para ninguém caçar, e nem se tivesse me dado uma faculdade de medicina, eu jamais cursaria, e nem direito. Ponto, falei. Amados, vós sois deuses e deusas. Eu vejo um monte de deuses e deusas aí, vós sois deuses e deusas. Eu sou Deus e ação, morrendo, doente, reclamando, triste, borimbudo. Que bosta de deuses são esses? E os médicos serão inúteis. E já são. Como é que fica isso? E quem vai calar a boca do homem mais rico do mundo agora? Porque lá no Japão já tem instalado em todos os shoppings e lugares públicos câmaras que você entra dentro, tipo uma cabine telefônica, e bota o dedinho lá. Em menos de 3 minutos, ela te dá o diagnóstico de mais de 2.000 doenças, sua pressão, sua não sei o quê, o câncer que você vai ter daqui a 10 anos. Isso funciona lá, ó. E com precisão de 99,3%. Então, né? Próximo, Elon Musk. Poupar para a aposentadoria é inútil. O homem mais rico do mundo deu um conselho que vai contra tudo o que o mercado financeiro prega. Pare de se estressar em guardar dinheiro para o futuro. Segundo ele, a inteligência artificial vai tornar o conceito de poupança obsoleto em breve. Todas essas notícias aí estão sendo agora divulgadas, embasadas no discurso que ele fez lá na Suíça. E, Rafael, nós temos o link do discurso dele em Davos, eu estava assistindo hoje antes dessa live, e, por exemplo, como é que ele embasa isso? Vou dar um exemplo. 160 por 160 quilômetros. É o espaço que você precisa para entregar a energia necessária para os Estados Unidos, sendo a economia que é. Agora, imagine o espaço que o Brasil precisa só para prover energia, recursos hoje, para a população que o Brasil tem hoje. Ou o seu país, digamos que seja menor, um país africano como Togo, Burkina Faso. Então, o conceito da abundância ele está disponível. É preciso enxergar. Então, aí tem uma pergunta aqui, né? Mãe Eliane, e os planos de saúde? E tu não viu que já está tudo quebrado, nem falo mais nada. Enfim, eu não me envolvo com isso. Cada um cuida como quer, paga o plano que quiser, gasta o dinheiro da forma que quiser gastar. Porque eu falo disso há muito tempo, com quem me pergunta. Eu digo a real realidade. Desde 85, eu digo a mesma coisa. E muitos foram me conhecendo pelo caminho, 85, 90, 2000, 2017, quando comecei as plataformas assim, 18, 19, 20, 21. Aí agora que o homem mais rico do mundo tá aqui na tete a tete com a mamãe, dizendo que plano de saúde, médico será inútil, dinheiro guardado, não vale nada. Mas se você não escutou, eu, falando desde 85. E nem o homem mais rico do mundo aí falando. De você ainda está pensando, fazendo a conta de quanto que eu tenho lá e o plano de saúde que eu tenho que pagar lá. Enfim, eu só quero lembrar para vocês que existem pessoas, seres e indivíduos em todos os lugares do cosmos e em todas as esferas do planeta, inclusive médicos,
e advogados e homens honradíssimos. Uma fatia muito pequena, mas tem. Então é bom entender que eu estou lidando com quem. Então, a humanidade acostumou a ser feita de idiota o tempo todo, pão e circo, que, inclusive, os nossos antepassados comiam 3 vezes por semana, e dizem aí que você tem que comer de 3 em 3 horas, 6 vezes por dia. Você está intoxicado, envenenado, todos os hábitos. Quer curar metade das suas doenças? Jejum intermitente. Está aí o Nobel de Medicina, um atrás do outro, vencendo. Mas alguém tem que dizer para mim, ou é assim ou é assado, para eu seguir a cartilhazinha. E se você ainda está nessa, qual é, mãe Eliana? Você não está na Ronda 3. E, de repente, para o outro planeta que você vai precisar de plano de saúde, de dinheiro na poupança. Também tem isso. Segue o barco. Banco da Inglaterra deve se preparar para a crise financeira. Mas, rapaz, iniciada por UFOs, eu falei, isso é mentira. Vamos procurar as... E tinha um monte de reportagem. Piteto, essa semana teve uma live ao vivo lá da Casa Branca, falando de negócio de UFOs, e entrou até o ET de Varginha, que é o caso mais tralalá, né? Mas digo a vocês que os ET desceram com tudo. E vão quebrar, sim. Sem contar que um monte de gente vai se suicidar, que não vai dar conta disso, né? Mas, realmente, a Terra tem que ser esvaziada o quanto antes. Top Government. Nossa, live que não acaba. Aí o Elon Musk, link, dá um print, vai lá para vocês verem. Deliberações de governo. Ah, que bom. Ronda 13. E já avançou, já não é esse percentual aí mais não, tá? Do plano de alma da fonte das fontes. Isso quer dizer que, concluído por Eliana e entregue, já em 80%, 97%. Ai, que alegria, gente. Quando é que vão entender e fazer o que tem que ser feito? É outros 500. Mas entregar, a gente já entregou tudo. E segue o baile. Agora, respira e recebe. Salto quântico em 5 rondas, imediatamente, por encerramento de seus pretendentes e seus planos no Sol Central. Ia ser mais do mês. E foi tudo para o Sol Central, que até o Sol Central já morreu também, que acabou tudo, né? Iniciando o projeto da Ronda 19, no comando e guiança de Eliana, neste agora logo, né, depois de amanhã, então em 96. Por quê? Eu já digo o seguinte, né? Quem era da Ronda 14, lista, fulano, ciclano, beltrano, do coletivo, fora do coletivo, consciência não sei o que, ia fazer o que mais do mesmo. Bolsonaro não entregou tudo lindo? Deixou alguém assumir a Ronda. Pois é. O que fez? Cagou tudo. Falei, o que tem na Ronda 14, 15, 16, 17, 18, tá para eu ver? Olhei. Nossa senhora, eu ainda mando nessa merda, mano. Acaba com isso tudo, Sol Central. Mas vem morrer um monte de gente que morra. A Ronda 19 era minha de novo. Fonte das fontes. Falei, então vem ela. Não quero mais o mesmo. Mas, isso é carteirada, isso é ditadura. Não é, porque eu estou oferecendo a cadeira todo dia para quem ir lá na Fonte das Fontes, trazer pelo menos umas 2.000 lives, mais uns 35 livros, mais uns 100 e poucos cursos, e botar vocês tudo para canalizar de onde vim para onde vou. Eu estou doido para entregar a cadeira, ninguém vai. Mas, enquanto isso, vai cagar o que eu fiz até hoje. 5 Ronda foi para o saco e um monte junto com ela. Ronda 19. Quem eu já dei o novo plano de alma, já atendi, segue bonito, que da Ronda 13 em diante, é bem por ali os planos, né? E vocês vão dando upgrade neles. Dia a dia já tem até a Ronda 29 aberta. E é tudo comigo, sabe? E não precisa gostar também, né? Fica à vontade. Gosto freguês. Top chuna, gente, a casa disso tá enchente para todo lado. E aí tem que ir, né? Fazer o quê? Nosso plantão aqui, gente, que trem que não acaba. O avião do juízo final tá onde? Dimensão 4, né? Quando um aparece, o outro some. Aí, por acaso, a costa da Itália alagou aquilo
tudo, mas aí tinha um lá que não estava no radar. Eu digo, o que será? Aí, de repente, subiu mais dois e o Chile começou a pegar fogo inteiro. Aí eu falei, onde que está? Não tem outro lá? Não está no radar, não, né? Por conta da natureza, sabe? E são 4 aviões. Aí ele diz, aparece umzinho no radar, todo mundo olha para ele, e os outros 3, aí tá, pô, faz onde tem que fazer. Está tendo, neste exato momento, ondas de 35 metros de altura no Pacífico. E está vindo rapidamente em direção aqui à costa do Brasil aí. E vai vir. E aí, então, mas o avião ninguém vai ver. Sai daí logo também, já fez o que tinha que fazer, coisa, né? Então, pronto, falei. É isso que a pessoa faz, gente. O que que ela fica fazendo, meditando de noite, faz isso, aquilo, isso faz, sai daí, doido. Não, vai aos bebês, mamãe, o que que a gente faz? O Nicolas é muito lápido. Então, aí o menino correu aqui, aí já foi um monte, tá tudo lá hoje, né, em frente a, ai meu Deus, a baleia, Faria Lima, Faria Lula, quer dizer, Lima, que estão lá em frente ao Banco Master, vamos quebrar tudo até acontecer igual o Nepal. E demora, o povo lerra. Ai, Jovem cria método para transformar lixo plástico em gasolina. parabéns, Silvio. Que bom que tu apareceu agora. Porque se fosse há um tempo atrás aí, a tal da Petrobras, já enfim, você pensa que ia deixar? Não ia, né? Top, evolução. Amanhã. O que que tem amanhã? Pós-graduação, quem é Deus? Você que está nos coletivos, divulgação. A graduação é e se manterá gratuita aos de boa vontade. E dentro do grupo do Quem é Deus, da graduação, você tem um link para participar até às 17 horas do dia 24 de janeiro. Então, entre, deixe suas perguntas. Já vários deixaram suas perguntas. Valor nem discutível é, que é para todos acessarem. Então, vocês que estão dentro do Quem é Deus, vá lá, participa desse compromisso que você tem primeiro com você. O propósito vai se desenvolver. Rafael, Vem com a gente, tem vagas ainda abertas, entre em contato. Os contatos estão nos tradicionais contatos do Cristiano ou pela plataforma Simpla. Então, você tem duas opções aí. Se você quiser fazer contato diretamente com ele, tem que entender que não acompanha ao vivo, somente acompanha ao vivo pela plataforma Simpla. Acesse o curso na plataforma Simpla, que você vai acompanhar minuto a minuto. E amanhã, então, às 17h17, a graduação é uma auto-pós-graduação, gente. Eu também vou graduar, porque eu também tenho as perguntas que a Bíblia fazer, quero ver se ele responder. Mas lógico, eu também tenho que perguntar. A Lili está cheia de dúvidas. Top Alto Conselho de Sexualidade Cósmica. Agora, acho que eu vou. Elas. agora é com as moças. A cadeirinha sai. Senta aí. Bem, Babi. Estava de atividade. Boa noite, amados. Vamos para Nossa, você ficou grande. Quer dizer, você é grande, né? Eu, tudo bem. Então, né? Vamos se aprumar aí nas cadeiras que eu tô sentindo. Vamos equilibrar os sagrados, dar uma respirada, porque é muita informação, né? O complexo aí já tá e tá. Então, né? Estamos falando aí do Nicolas, caminhando com o Nicolas, menino bom, 29 anos, amados. Geração Z, já com 2 filhas aí. Eu acompanho o Nicolas já há algum tempo. E até vi uma entrevista dele no dia de hoje, que ele foi entrevistado por aí, uma repórter, e ela disse assim: Ah, me fala um pouquinho o que tu tem, qual que é o teu recado para os jovens de hoje, né? E ele falou lá, né, da caminhada, da fé e também de Jesus, né? E o que que ele quis dizer com isso? A consciência crística, né? Que está aí o Alto Conselho de Sexualidade Cósmica, trabalho da consciência crística desde sempre. E não sei quando essa informação vai ficar mais clara para todos,
mas quando falam de Yeshua, né, de Jesus, é a consciência crítica. A Ariana comentou antes dos ministérios, enfim. E os pés que movem, porque muitas vezes a boca foi impedida de falar. Então aí está uma caminhada bonita. E para você que está nos assistindo, homem e mulher de boa vontade, qual é o movimento em sua vida que você fará hoje? Nicolas está aí trabalhando, se eu não me engano, um dos maiores influencers hoje do nicho que ele trabalha, nicho de verdade, trazendo informação real. Um trabalho muito bonito, está crescendo a cada dia, 29 anos, trabalhando com informação, trabalhando com tecnologia. Ele é uma pessoa que é conhecida, está fazendo essa caminhada hoje, muitos caminhando com ele, nós também. Mas se a gente for avaliar para a nossa vida, qual é o movimento que você vai fazer na sua vida hoje, ou que você já deveria ter feito e não fez, e por que que não fez? Se a gente for avaliar a crise mundial aí, né, Eliana, que nós vemos, se for avaliar a crise mundial, é do próprio ser, com ele mesmo, nos seus próprios lares, como é que está a sua vida hoje, o seu relacionamento hoje, com seu companheiro, com sua companheira, com seus filhos, na sua casa, dentro do seu lar. E lembrando que o primeiro núcleo, né, é o núcleo familiar. Não importa se é de um, de duas, de três, de quatro pessoas. Mas aí, como é que está a sua casa hoje? Exatamente é o reflexo do lugar onde você participa, religioso, clube ou política. Não, não é. Você está incomodando e quer. Mas o que que você fala do. Aí eu quero lembrar vocês, minha casa não vai muito bem. Penso no trabalho difícil, cansado. Mas a alegria de saber que estou fazendo coisa certa. O que que reverbera no seu grupo coletivo? Eu sei que também tem algumas coisas para fazendo. E o que que reverbera na política nacional? Então, por enquanto, o meu presidente está trabalhando dentro de uma salinha pequena lá, né? E tal. Porque não é outro. E cada dia eu fico mais encantada com a resistência, a resiliência, a verdade. E se eu quero outro em algum lugar, num castelo, num palácio, eu quero saber aonde que está o endereço e que salinha que ele está trabalhando. Ele só precisa de 1 metro quadrado, e eu também. Vocês estão entendendo? Ou se tem alguma coisa te incomodando, é porque tu está trabalhando para o outro. É porque nas outras vidas, por que que vocês não fazem varrer as outras vidas? O que que eu fiz para chegar nessa vida aqui agora e ter tanta dúvida? E está tão angustiado? E está tão agoniado? E por que que esse governo me incomoda tanto? Não está me incomodando em nada. Porque vocês veem, eu pouco falo do outro. Porque aquilo não me representa. Eu falo de quem me representa. Do Trump, do Musk, do Nicolas, do Bolsonaro, da Michelle, mulher bonita. Caralho, que mulher bonita. Da bem que eu sou bonita também. Porque é de. Gente, se você não for bonita e não se cuidar muito, você olha para ela e deprime. Esses dias ela me Verdade. apareceu saindo lá do hospital da cabeça, sei lá o que, que foi visitar o Bolsonaro, chorando com a roupa, sem um pingo de maquiagem, dando entrevista. Eu falei, caralho, bonita. Igual eu quando acordo. Aí quando eu resolvo fazer uma maquiagem, ficou melhor ainda. Não, se você não se cuidar. Nossa, gente, menina, tal do Elixir da Juventude já está pronto. A câmera Aí, também. ó. Vou botar para vocês, eu acho que já é domingo. Eu falei, então tem que correr com esses negócios, que a mulher nada que está bonita, ou a gente fica bonita também, ou inveja uma mulher daquela. Agora pensa, esse monte de esquerda aí, Inveja boa. povo esquisito, umas mulheres feias do caceta, sovaco cabeludo. Aí, a mulher, lógico que tem. Mas por quê? Que mesmo com tanta opressão, a beleza aflora, o rosto é luminoso. Porque está fazendo a coisa certa. Meio-dia, né? Mas isso tem que acabar agora também, que esse negócio de feliz e infeliz e fazendo a coisa certa. Olha, esse povo chato tem que morrer amanhã. Todo mundo. É já que a terra é nova terra, é do Ô, Gaia. Ai, Gaia. Faz favor, começa a rachar lá, África do Norte. Eu quero aquela merda rachada até o fim, Gaia. Vem cá dizer aqui na frente que você vai fazer isso. Porque aquele bando de povo entojado de Sudão, de não sei o que fica queimando criancinha em praça pública, estou por aqui, e aquele oceano que tem que abrir mesmo, abre amanhã. Já afasta aquela placa, não, Não, deixa eu não, ela só vai falar oi e vai dizer que vai fazer, porque aqui peraí, deixa eu até.
Ela só vai dizer oi, vai dizer que vai fazer, que eu quero apresentar para quem não viu, não conhece, e tralalá, etc. Muito prazer, tá aqui, ó. Gaia. O espírito da terra, Gaia. Então, quem é que liga? Aí embaixo, não disse o Yeshua? Então, todos vocês têm espírito. O meu espírito, você já sabe que com a ida linda de lei de nada para a fonte das fontes, ficou sendo a fonte das fontes, meu espírito. A Gaia é espírito dessa um aqui agora, que já se integrou com ela, igual a ela, com o Nicolas. E aí agora ela vai começar a rachar, já está rachando. O passarinho tem que cantar mais, filha. É 4 avião, está trabalhando pouco. Tem um monte de submarino posicionado naquelas placas já para jogar as ogivas. O que tu está esperando? A ordem. Agora, então, começa lá pelaquela África do Norte, que eu estou com ela por aqui, e começa a fazer o que tem que fazer. Vocês estão entendendo? Ai, vai abrir lá, vai abrir cá, vai vir uma onda, não sei o que, já pode saber que fomos nós que mandamos. E aí você tem consciência do que você está fazendo e do que você tem que fazer, então não cobra, não reclama, não pede nada. Vai procurar saber o que você tem que fazer. Fala que vai fazer. Vai cuspir. Então, boa E é noite. por isso que você está aqui também hoje. Boa noite. Essa live não precisa nem acabar. Antes de. É uma alegria a gente estar aqui conversando. E realmente eu estava aguardando esse momento, porque em muitos momentos, se dependesse de mim, eu já tinha virado o balde há muito tempo, mas a gente segue um protocolo, né? E quem tem juízo obedece. E tudo que a mãe fala, entrega, é amor. E a gente tem que entender onde aquela lâmina que foi colocado lá, que a mãe colocou, olha uma forma tão carinhosa. Vossas famílias estão vindo buscar vocês. E olha só que coisa mais linda isso, gente. A própria família está vindo buscar, porque não tem mais como continuar, gente. Não tem mais. Então, feliz de quem ainda tem esse recado, de quem ainda recebe de uma forma amorosa. Só que assim, ó, o pau vai torar. E vai torar mesmo, porque eu não tenho dó de ninguém, porque ninguém teve dó de nada da terra. E isso daí não é ruindade, não é arrogância, não é uma disputa, é o certo pelo certo. Não adianta mais ficar. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais nesse momento. Vai chegar em outro momento, vai chegar na sua casa. Olha que coisa mais agradável. Você está com os seus, com a sua família, no seu aconchego e caminhar. Caminhar, pronto. Aqui não fica mais ninguém que não tiver autorização para ficar. É simples assim. É simples assim. E a mãe já falou várias vezes: não tem criancinha, não tem vovozinho, não tem vozinha, tem indivíduos, seres, pessoas que tiveram toda uma vida para ajustar e não quiseram, apostaram, aguardaram para ver. E uma coisa também que eu gostaria de dizer, que muitos, inclusive do coletivo, apostaram que estavam em uma outra igreja e que acharam que fazendo live, curso, conhecendo a mãe, conhecendo o Cristiano, agora o Rafael, a Bárbara, estavam negociando e comprando um pedacinho do céu, a casinha, o cantinho, e muitos fizeram isso. E eu só vou dizer, só lamento, porque nunca foi dito isso, que aqui nós tínhamos e reuníamos o nosso coletivo para negociar, nunca foi dito isso. Sempre foi dito, segue e caminha,
e vai. A gente se auxiliou muito uns aos outros, sim, a gente sempre teve auxílio, teve. Só que muita gente quis negociar. E lembrando que negociar é a mesma coisa que jogar. Jogar, E aonde que exatamente. Sananda foi parar mesmo? Pois é. E se ele foi, vocês pensam que isso tem recurso para alguém? Não tem, sabe? E assim, ó, a mãe colocou também lá, prestem atenção, gente, vossas famílias estão vos aguardando. Quem vai ficar em Nova Terra? Alguns que são filhos de Gaia, porque também tem uma coisa, ninguém quis a Gaia, todo mundo queria uma outra Gaia, ninguém foi com a cara da Gaia, recusar, né? Eu não estou nem aí. Para mim, quer gostar de mim, não quer, é indiferente. Para mim é indiferente. E outra coisa, Solar Infinity ou Infinitos Gloriosos. E está lá escrito, são poucos. Pronto. Não se bate pé, gente. Não se bate pé. Eu estou incluso nesse grupo? Não estou. Então, ô minha família, estou aqui. Começa telepaticamente a te sintonizar com a tua família. E vai. E não tem problema nenhum. Porque eu tenho uma frase que eu já usei e eu vou falar agora, porque eu tenho autorização da mãe para dizer. Imagine que tem uma listagem e o povo vai querer ir para a Nova Terra, porque todo mundo quer ir para a Nova Terra. Agora, se todos conquistaram a Nova Terra, e não é eu que digo isso, não é eu que digo isso. Agora, eu posso deixar entrar ou não. Isso eu posso. E vou fazer. E eu já falei para a mãe. Chega o fulano lá, porque daí agora todo mundo é amigo de todo mundo, né? Eu não estou ameaçando, porque eu ouço muito o que o coletivo fala. Eu não estou ameaçando ninguém, eu estou falando claramente, abertamente, para que todos entendam. Não existe possibilidade, porque existe um quanto energético mínimo, não é o máximo, é o mínimo, 333 Hz. É o mínimo, não é o máximo. E não é assim, estou agora, daqui a pouco não estou. É se manter no mínimo. A base, sabe? A base, o chãozinho, é 333 Hz. Não tem, não consegue, não fica. E nem vão entrar, sabe por quê? Porque quando chegar e olhar para mim, eu sei quem entra e quem não entra. Porque eu recebi da mãe todo o mapeamento. E, infelizmente ou felizmente, porque para mim, para alguns vai ser felizmente, eu vou ter o prazer de dizer, e não é um prazer sarcástico, eu vou dizer: vem cá, eu te conheço. Não participou, não auxiliou em vida nenhuma. E agora quer ir para o banquete, para o melhor lugar? Porque todos os lugares são bons, mas tudo é por mérito. E a hora chegou, gente. Não se segurem, não se grudem, não se soltem. E soltem vossas famílias e para ser melhor para todo mundo. E que aconteça o mais rápido possível. Mas que o pau vai torar, vai. Ah, vai. E eu só estava aguardando esse momento dessa hora. O avião está sobrevoando na paciência, mas vai pipocar. Pode fazer o que tem que ser feito. E Gratidão. a lenha lá em casa já passou. E está passando aí, não sabe, né? E eu É pretinho todo dia agora. Mas vamos que vamos. gratidão, aguardo que um fio que tenho compreendido. Gratidão. Pode se juntar com o Miguel, então começar hoje mesmo. Ai, ai. Vem. Volta, Babi. O negócio tá legal, né? Então, né?
O Miguel já está até tendo um upgrade lá para poder fazer o que tem que fazer. Agora que eu entendi que a Lili foi correndo para lá, segue, Babi. Então tá aí a frase, todo mundo fazendo para si, para ontem. Tá aí, né? Lives da Cooperativa Nova Terra já em outubro de 2024, já dizia renda universal básica. A gente tirou um printzinho aqui de uma live, Cristiano e Eliana falando, e tá aí, não tem como não. Como a informação não muda, só ganha complexidade, agora o filho fofo veio dizer que não é renda base, é altíssima. Aí, ó, para quem tem o quanto necessita. Porque o Frank Costa, que eu peguei essa postagem hoje, eu só vou trecho aqui, ó. Ele disse, né? O Elon disse, que vai saturar tanto a produção que tu não vai nem saber o que pedir para o robô. O problema não vai ser ter as coisas, vai ser ter sentido para viver. E já lá em outubro, nessa livezinha, nas livezinhas da Cooperativa Nova Terra, lembra? As quartas-feiras, a gente trazia aí, né? E era bem ressaltado, tá aí. Na outra ele diz assim, nem sei o que ele falou aqui, Tradeu, tal. Tá, ou tu rala na escassez para ter propósito, ou deixa o robô fazer tudo e lida com o vazio existencial da abundância. Para quem não fez, né? Vai aí fazer devido. Então, né? Cadê pra nós? Mulher, se seu homem diz, eu resolvo, estou passando para te buscar, não se preocupe, já fiz. Deixa que eu carrego. Saiba, sabia que você ia gostar. Olha, não deixe os homens escapar. A fábrica fechou nos anos 90. Menina, que difícil. Então, é um problema também da geração Z, né? Porque enquanto tem um Nicolas lá fazendo aquilo tudo, que a moça não foi besta nem nada, Não. já passou, e capixaba, porque mulher capixaba é inteligente. Ele também é capixaba, bonita, já arrumou logo 2 meninos, que esse homem aí é lenda, é raridade, eu já vou produzir uma série aqui igual no futuro, porque eu tenho que ficar de amostra, né? Então, ó, gente, né? Homem de Deus, mulher de Deus, sabedoria. A gente falou na live de sexta-feira passada, quem não viu, voltar lá para ver. Porque, né, vamos falar que nós vamos trazer mais pormenor disso nas próximas lives e ficar falando isso, porque a gente precisa pontuar o que tem que ser pontuado. E o outro post que fala, né? Você sabia que abraçar e ficar de conchinha pode combater a depressão, aliviar a ansiedade, melhorar a pele e fortalecer o sistema imunológico? Sabia. Gente, não é que, né, a gente também tem que trazer a semântica da palavra, não é que, isso aí, fazer isso sempre vai resolver tudo, eu tô perfeito. Mas, assim, gente, a sexualidade tem que estar a primeira coisa. Quantas vezes já foi falado? O casal, né, você, primeiro com você mesmo, depois tem um companheiro, uma companheira, em primeiro lugar, depois de Deus, que é você mesmo. É viver a sexualidade. O que é viver a sexualidade? Compartilhar, sentar para conversar, sabe? Ter um momento bacana no dia a dia. É mandar um bilhetinho, ó, marido, né? A mulher tá trabalhando, ó, lembrei de você. Como é que você tá? Não precisa muita coisa, não. Tá? Precisa assim. Vai demorar? Vai demorar. Precisa, precisa. Na hora que tem que falar, cadê aquela live da sexualidade da meia-noite? O quê? Como é que tá aí o serviço? Vai demorar? Trabalhou muito, tá muito cansado? Aqui, dá uma economizada aí, porque hoje eu quero dar. Ah, bicho, faz isso, manda um recadinho no zap e tal. O caboclo, ele para tudo que ele está fazendo. E ele capaz de botar em 5 minutos, tu desliga o telefone, ele já está em casa, está falando de onde você veio, doido, e ele já chega com um buquê de fogo. Ó, gente, pelo amor de Deus, O sexualidade homem de valor que está aqui, que está aí nos assistindo. Homem de valor, que eu sei que tem, está aí nos assistindo. Filho, cuida com o que você fala, porque assim, ó, quando você fala alguma coisa para a mulher, às vezes você fica pensando, mas eu nem sei o que eu falei para ela ficar desse jeito, mas ela fica lá confabulando com a consciência dela. puta, lembra de coisa de 800 mil anos atrás. Lembra. Assim, ó, um fiozinho sair do risco, ela lembra.
Mas também, se você for lá com cuidado, só dá uma conchinha atrás, um abracinho, ah, você tá bonita hoje, mas já muda tudo, pode ter certeza. E essa mulher entrega tudo para você. Ó, o caboclo tá aqui do lado, o marido dela. É, ele sabe como é que funciona, né? Opa, eita. Eu gosto assim. É, sexualidade é graça também, porque a gente não pode ficar só, né? Plataforma para autistas, assim, ó, criada por empresa capixaba, ganha 5 mil em prêmio. 5 milhões. É, 5 milhões. Foi lá nos Muhammad. Ó, Os Muhammad que deram, os homens da touca, né? Que deram. e aí, Aí eu me confundo, gente. Para mim, tudo é Muhammad, tudo homem da touca. É complicado aquele Emirados lá. Mas a plataforma, o garoto criou, o senhor aí tudo. E diga-se de passagem, há um tempo atrás, tinha essa reportagem, vou procurar e trazer. A comunidade autista mais organizada do planeta é aqui no Espírito Santo. Tinha mais de 1.700 cadastrados e tinha engenheiros que construíam brinquedos voltados para isso. Era um negócio. E aí eles criaram essa plataforma e foi premiada, e isso é só o começo. Mas né, o Espírito Santo desse tamanho, né? Então, a ver a luz. Nos pequenos frascos, você já sabe. Fala pra mim. Menino de 12 anos é adotado pela família de seu melhor amigo, após passar anos em lares adotivos. Que bonito. bonito, a gente tem coisa bonita, né? Tem, gente, tem, claro que Olha só. tem. Vai ficar só essas tragédias aí sendo anunciadas? Não, tem coisa bonita. Porque aí vem aquela pergunta, que quando faz pergunta idiota, né? Por que que um casal, já com 2 filhos e uma vida estabilizada, tinha que adotar mais um amiguinho do coleguinha do filho? A leitura que esse casal fez de emoções, de memória celular e de mais um monte de coisa para chegar a essa complexidade foi grande. E eles não têm nem noção do que fizeram. Mas a verdade é que tudo muda a partir de agora. Então, assim, tem muita coisa bonita acontecendo. Mas não é só que lindo, parabéns. Parabéns, por que ele levou eles a carga d'água? Não, nós já temos 2 filhos, etc., já tem uma vida estabilizada, continua, vai trazer um amiguinho aqui à vontade para fazer lanche e tudo, etc., tal, mas ele lá e eu cá, não tem família, vamos adotar esse menino. Você gosta dele? Essa amizade é verdadeira? Te faz bem, meu filho? Faz. Então põe para dentro. Muda toda uma estrutura, sim, mas será que esse relacionamento é só dessa vida? Não, faz mais paradisíacos. Há um entendimento aí evolutivo, né? Cosmoterapeuta, Eu, que agora é uma coisa só, tá? Cosmoterapeuta, isso, aquilo, solar, lunar, escuro, não, cosmoterapeuta. Porque na ronda 13 em diante, ai, gente, menos é mais. Encerradas as rondas de 1 a 12, salto quântico das rondas de 14 a 18, que alegria poder fazer isso. Ponte entre as rondas 13 a 19, trocando pneu e movimento. Tudo isso de uma vez só, é tudo bem. Você que deseja ser atendido, coloque-se na lista de espera, lembrando que basicamente o coletivo inteiro de linha de frente está na lista. E o que determina a lista? Mudou alguma coisa? Ah, que alegria também falar para vocês. Fraternidade branca, não sei o quê, ordem disso, daquilo, conclave, autoconclave, clã dos merecedores. Nada daquilo mais na Ronda 13 em diante, não preciso. Ai, que esse tanto de título, que coisa pobre, gente. Coisa de umbigo. Povo, quem eu sou na fila do pão? Ah, ou você é a fila inteira ou não é nada. Pronto, falei. Aí, então, o que resolve agora? Quem determina o atendimento? Étanos. E é a minha energia, já digo de passagem, é a energia da fonte das fontes, que é meu espírito, né, desde sempre. Ai, eu tinha que vencer essas rondas, tudo sabendo quem eu é. Ai, que dor. Isso aí foi doído. Enfim, quando ele entrega o relatório parcial, nem precisa ser total, de todas as vidas, não é só nessa, não. Nem só do dia que você chegou ali no coletivo 2020, não. Todas as vidas,
com no mínimo 75% do que passou nas rondas anteriores e o que tem para o início da próxima ou próximas, esse, quando você põe o nome, entende de uma vez, esse já entra em atendimento imediato enquanto aguarda a tua vez. Que as ossos conclaves da amor já começa todo mundo a trabalhar e resolver a vida dele. Pôs o nome na lista, eu preciso de uma triagem, eu sou aquele cirurgião perito, né, neurocirurgião, que eu preciso de uma triagem, um tanto de enfermeiro, médico, já fez tudo que tinha que fazer por esse até chegar. Então, você põe o nome na lista, tu já entra. Todo mundo já entra resolvendo o teu problema, a tua vida, ou te descendo o cacete, porque tu mereceu em todas as vidas, mas tu vai chegar em mim. Lógico, que ninguém vai sair desse planeta enganado. E eu vou entregar o veredito, que a verdade é a minha melhor forma de amar. Falar a verdade. Então, você já entrou, botou o nome, não fique preocupado, se vai demorar muito ou pouco, porque estão varrendo as suas vidas. E eu falei para varrer, levantar os tapetes da mobília de todas as vidas, porque eu não quero ser injusta com ninguém. E assim que a gaveta for entregue, você será chamado, lembrando que, acredita que ainda sou a única que faz isso? É pesado isso, mas tudo bem. Estou sem voz, até porque eu estou trabalhando de noite, para tentar resolver isso, enquanto ainda tem que visitar os líderes mundiais, o que é que eles estão fazendo a todo momento, o trem não colapsar fora da hora. Então, gratidão. Aí pode procurar o careca ali, Rafael, que a agenda fica com ele. Top cosmoterapeuta, Bárbara Cristiano, mesma coisa aí, ó. Sexologia, que eu vou combinar, né? Estão tratando aí do autismo, de um monte de coisa, dislexia também, afasia, e o que que tem a sexualidade a ver com tudo, gente? Tudo. Primeira coisa, quando imagina-se que um ser vai brotar na sua primeira essência no cosmos, a energia. Já brota um trem chamado essência. Masculino e feminino, já começa logo daí. Aí, então, tá aí o casal. Estamos aí Para este fim, para este casal tem um enlace amoroso para desenvolver esse trabalho. E ele e ela, representantes aí da coluna solariana, fazendo esse trabalho bacana de cosmologia avançada, psicosmologia, sexualidade, e o trem Tá bonito, viu, gente? tá. Chama aí, vamos lá. Tá muito legal, um trabalho muito bonito, um trabalho amoroso, que eu amo fazer. Tenho certeza que o Cristiano também. E é só chamar que a agenda tá aberta e vamos embora. E mesma coisa com eles, tá? Que às vezes eu estou atendendo alguém das gavetas e falo, olha, já procura Xana e Bárbara para resolver, arrematar isso daqui. Quando você põe o nome na lista lá, mas já começa a resolver tudo também. Os sagrados já começam a se amar ou se estapear em cima, mas é isso. Tem que no dia da Ou consulta. resolve ou não resolve. Metade já está resolvido. Top meditação. Pérolas da. Cadê o pérola? Ali atrás do sacola. Então, pensa num livrinho maravilhoso, como diz os bebês, né? Que foi permitido eu trazer a minha foto, e essas pérolas foram todas eu, junto com os bebês, basicamente, que trouxemos, mas tem aí algumas assinaturas, Sananda de Nada, entre outros, porque participaram disso, mas vejam que tem um grande sol ali na mão de alguém, e alguém move o grande sol do sistema solar do cosmos. E é um avatar de chão. E é de baixo para cima que liga. E o sol obedece, claro que obedece. E aquela fenda lá, parecida com uma borboleta, que está todo mundo horrorizado, que o trem aumentou 6 vezes, tá? Os jatos solares das partículas diamantinas vão descer, que é uma beleza, vai pulverizar quem não está preparado, quem está sutil vai ficar ainda mais. E está tudo perfeito. E você acredita que esse livrinho aqui é que está fazendo essa energia circular? A pérola que é a 6, querido, você que escolheu? É, né? Mas assim, como assim 6?
que eu não entendi. É página 6, pérola 6, livro 6. É porque aqui, a página 6, oh meu Deus, ela está em branco. Olha que verdade, não estou doida, não. Ela está em branco. Ah, deixa eu mostrar que eu não estou doida. E vem a 7 aqui, ó. Mas a 6 é essa folhinha que vai, que é essa folhinha de ramo aqui. Aí vem a 7. E aí eu falei assim, gente, eu estou muito afastada das lives, eu tenho que voltar. É verdade ou não é? Pelo amor de Deus, fala aqui, ó. Rapaz, eu vivi para ver isso. Nossa, vocês estão rindo, né? Que bom que eu faço vocês rir. Página 9. Ah, é assim de cabeça para baixo, 15 minutos. Bobi. Ah, Nelma, poça. É, Você caiu. como assim para isso? Ou você que me derrubou? Olha, gente, é, enfim. Mas é você mesmo, né? Porque vamos lembrar mais uma vez que todos os filhos desse cosmos, agora, da Ronda 13 em diante, porque inclusive os elementos de primazia e de primeiro queria entender, desentender, não entender, virou tudo filho dele. São todos seres etéricos, seres éter. E quem é o éter? Careca que vos fala. Feliz quem amou, quem entendeu. Inclusive, o jeito dele, firme de entregar a verdade. Porque, filho, foi de você para com seu pai. E eu vou dizer uma coisa, todos os dias. A única coisa que me fazia andar para frente era entender. Tem um homem de verdade do meu lado, desde quando iniciou a caminhada, e muitas coisas estão acontecendo. Mas um dia vão lamentar quem passou perto e me entendeu, que era o vosso pai, e que eu sei que dormiu pouquíssimas noites, desde 2018 até agora, resgatando filho por filho, porque ninguém conhece as linhas-lei, e todos os ex-buracos negros, como ele, melhor ainda do que eu. Pois é. E que perdeu, inclusive, o espírito dele, que era Ken, por causa disso. Mas outro melhor também já está aí no lugar. Esse é o vosso pai. Se você gosta, desgosta, gosta muito ou gosta pouco, desrespeita só você, porque ele fez tudo certo que tinha que fazer. Então, a pérola que ele vai ler diz respeito a ele mesmo. Ai, eu move de cabeça para baixo. Queria ser. Pensou que ia me enganar, né? De jeito nenhum. Top meditação, Pérolas da Vida 6. Elemento fogo. Perdão. Elemento terra, energia solariana, sustentação, tempo, de era. Página 9. Todos os dias você necessita ser menos do que sempre foi e mais do que deve ser. Grande Pai. Eu gostaria de viver, ficar aqui uns 3 dias falando sobre essa pérola. Todos os dias. Isso não diz respeito a tempo, diz respeito a dia. O que tem o dia? O sol, a luz, a alegria, a visão facultada de todo o ambiente. Você é você com você mesmo e mais ninguém. Necessita, é uma necessidade. O que é uma necessidade? Etimologia da palavra. Ser menos do que sempre foi e mais do que deve ser. O que você sempre foi até hoje? Foi isso, foi aquilo, foi mimizenta, foi isso, foi aquilo outro. Seja menos. Hoje, amanhã, menos ainda. Depois de amanhã, menos ainda. É uma necessidade. E é um dever. Você deve estar na sua conta. Sabe o que é dever?
Fica sem pagar o cartão para ver. E quando você não faz, o juro acumula. Isso é cósmico. Leis. Que, como disse Yeshua, há mais de 2000 anos atrás, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir, porque eu não sou doido. Eu também não vim quebrar a lei, eu também não sou doido. Eu vim cumprir. E por que que eu faço dia a dia, rondas e rondas, portais e portais, com voz ou sem voz, sangrando ou não? Porque eu sei que a cada dia eu necessito ser menos do que o dia anterior. E eu tenho o dever, agora é comigo também, de ser mais do que ontem, senão eu não presto para viver o dia de amanhã. Grande Pai, isso eu aprendi com ele. Aquelas respirações profundas agora, para a gente buscar o que me cabe nessa hora.